Então, bora lá, voltando aqui para a nossa apresentação sobre os produtos, para finalizar com essa parte do como prescrever, que já é uma parte que eu gosto muito, que é a parte prática aqui desse tratamento, tá bem? Então, vamos lá. Estou com o olho um pouco já cansado aqui por conta dessa luz que está na minha frente, mas para vocês também conseguirem me ver bem. Mas vamos lá. Então, qual que é a realidade atualmente da prescrição no Brasil? A gente vê aqui a concentração de prescritores ali, principalmente na região sudeste, tá legal. A gente vê que profissionais da clínica médica e generalistas estão bem por dentro aí desse tratamento, que são a principal forma de acesso, e inclusive na medicina integrativa. Então, mais de um terço dos pacientes procuram por profissionais que combinam conhecimentos gerais sobre o corpo humano, com foco na atenção primária e doenças não cirúrgicas, ou seja, é o clínico com uma visão integrativa do paciente. Tá legal? E aí, principais grupos de especialidades, então, pacientes, profissionais que atendem pacientes neurológicos, psiquiatras, com quadro de dores, médicos da família de comunidade, nutrólogos, né? Então, a gente vê aqui geriatria. Então, a gente vê aqui o perfil dos profissionais que estão prescrevendo, mas ainda é algo bem limitado, está ainda engatinhando, né? As pessoas que estão saindo, os alunos, os acadêmicos que estão se formando, né? Os novos médicos, eles estão se formando sem esse conhecimento. Então, isso é um cenário que ainda precisa mudar, e eu espero que esse curso ajude um pouquinho também a fazer isso aí, né, nesse cenário no Brasil. Então, o ponto principal aqui no que diz respeito à prescrição, a como prescrever. É claro que a gente tem que entender o sistema endocannabinoide, ou seja, onde o tratamento vai estar agindo no nosso organismo, e a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre o sistema endocannabinoide, sobre endocannabinoidoma, né? Que não são só os receptores CB1 e CB2, em que os fitocannabinoides atuam. E claro que a gente precisa conhecer o perfil dos fitocannabinoides em si, dos medicamentos que são produzidos. E, voltando naquele assunto que a gente falou sobre diferenciação da cannabis entre sativa, índica e tudo mais, aqui a gente, na verdade, fala em quimiotipos, né? Então, a gente fala em um quimiotipo 1, que é rico em THC, né? Podendo ali ser 20:1, 2:1, 5:1. A gente fala do quimiotipo tipo 3, que é o rico em CBD, que aí também pode ser, né, 20:1, 5:1, 10:1. E a gente fala no quimiotipo tipo 2, que já é um equilibrado ali, que junta ali esses dois principais fitocannabinoides e faz esse quimiotipo, essa variante de quimiotipo 2, que já é essa combinação ali do THC e do CBD, praticamente ali em dosagens parecidas, tá legal? Então, isso vem sendo utilizado na prática, mas a gente acaba trazendo esses termos ali para rico em THC, rico em canabidiol, equilibrado, ao invés de propriamente colocar ali quimiotipo na prescrição ou utilizar esse termo, mas é muito importante que a gente conheça e entenda a diferença desses tipos de medicamentos, ricos em THC, ricos em canabidiol e equilibrado, e o seu efeito no sistema endocannabinoide, para que a gente possa trabalhar e prescrever de forma adequada. Então, uma coisa que é muito frequente a gente vê nesse tratamento é a titulação da dosagem. Então, desde o início, né, que se começou a fazer esse tratamento, observou-se que um tratamento sendo feito com titulação, ou seja, ao invés de eu já chegar para esse paciente, como a gente viu no início da aula, e falar para ele tomar 100 miligramas 2 vezes ao dia, eu vou começar com uma dosagem de 5 miligramas por dia. Eu vou observar com essa dosagem por alguns dias, então eu posso observar por 3 dias, posso observar por 5 dias, e orientar um novo aumento de dosagem. E assim por diante. Esse processo, pessoal, a gente conhece ele como titulação de dose. E é muito importante para o tratamento com a cannabis, para que a gente não faça, mais uma vez, ali essa estratégia que já coloca doses extremamente altas, sem fazer ajustes, sem observar a dose e resposta ali do paciente, e sem deixar que o organismo ali tenha, né, uma adaptação a esse novo tratamento. O tratamento com a cannabis medicinal vem ensinando muita coisa para a nossa medicina convencional, né? Vem ensinando que cada paciente tem uma dosagem, que é muito mais interessante do que a gente já colocar dosagens máximas, é que a gente faça dosagens personalizadas. Isso a medicina canabinoide vem ensinando, reensinando para a medicina convencional. E, além disso, a gente fazer esse ajuste de forma gradual,
sempre observando qual é a menor dose necessária para aquele paciente, em que traz os benefícios terapêuticos e que não trazem efeitos colaterais. Olha que maravilha, se a gente pudesse fazer isso com todas as medicações e estratégias que a gente faz na medicina, seria muito interessante, não é mesmo? Então, eu deixei aqui um exemplo de uma tabela que pode acontecer, né, da gente orientar aqui, né, as dosagens a cada 3 dias, o ajuste de dosagem até uma dose intermediária, aqui sendo o paciente utilizando 2 vezes por dia, com um extrato que tenha 2,5 miligramas de CBD ali por gota. Então, ele vai estar fazendo aqui uma gota de manhã e uma gota à noite, 5 miligramas por dia e assim sucessivamente até chegar na dosagem de 45 miligramas por dia, com uma dose, claro, aí maior na parte da noite. Então, ele estaria utilizando 30 miligramas aqui à noite, 15 durante o dia, que a gente sabe que é uma dosagem inicial interessante, sim, para o tratamento com a cannabis. Alguns pacientes podem precisar, como por exemplo aqui nessa outra planilha, a tabela, de um tratamento com uma dose maior. Tá legal? Então, a gente vai estar aqui acompanhando, vai fazer até, né, pode fazer um ajuste a cada 5 dias. Então, dia 1, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25, e assim a gente vai fazendo pequenos ajustes. 2 gotas 3 vezes ao dia, 4 gotas, 6 gotas, 7 gotas. Aí eu mantenho aqui a dosagem diurna e passo a aumentar só a dosagem noturna. Essa é uma forma também de ajustar. Existem pessoas que gostam de iniciar na parte da noite e, à medida que vai passando, vai introduzindo também na parte da tarde e na parte da manhã, profissionais que trabalham dessa forma. Tá legal? Então, esse aqui é um exemplo, mas é basicamente para mostrar a importância da titulação da dosagem do tratamento. E aqui eu coloquei CBD, mas a gente está falando, na verdade, do extrato, tá bem? E a gente precisa entender aqui também o que essa dose sendo aumentada também está aumentando de THC. Tá legal? Então, essa informação é muito importante. Mais um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Então, se eu tenho aqui importado rico em CBD de 100 miligramas por ml, né, com 40 gotas por gota, eu vou ter 2,5 de CBD. O THC ele pode variar até 0,25 miligramas por gota. É importante ver o couro. Aqui nesse caso, tem um extrato rico em THC de 30 miligramas por ml, com 900 miligramas de THC e 150 de CBD por frasco. Então, tenho 24 gotas por ml nesse daqui, diferente desse que tem 40 gotas por ml, que é o importado. Esse aqui é um extrato associativo que tem menos gota por ml. Então, eu tenho que estar ciente disso para eu poder fazer as contas e chegar aqui nesse resultado de 1,25 miligramas por gota de THC e CBD 0,2 miligramas por gota. E assim eu poder orientar a minha titulação de dosagem, como por exemplo. Tá legal? Então, na questão dos isolados, né, quando a gente fala de dosagem, tem uma certa característica. A gente está falando ali, claro, do canabinoide único, dos canabinoides únicos que estão ali. Então, quando os estudos começaram a ser feitos, principalmente para epilepsia e dor crônica, eles começaram a ser feitos com medicamentos isolados, muitas vezes, tá bem? E aí, eles acabam utilizando doses muito mais elevadas aqui, de 20 miligramas por dia, 50 miligramas por quilo dia, tá? E que muitas vezes não são realmente utilizados aqui na prática, né? A gente usa principalmente aqui essa dosagem de aproximadamente ali, iniciando com 20 miligramas dia, e se usado THC de 0,5 a 3 miligramas dia, podendo aumentar de forma gradual essa dosagem. Tá legal? Mas eu vou sempre lembrar aqui do efeito comitiva, do efeito entourage, né, que vai, como a gente sabe, reduzir a tolerância, reduzir o risco de efeitos colaterais, vai precisar de doses menores para fazer o tratamento. E vem aquela questão da presença do THC junto com o CBD, existia essa menor, e inclusive de alguns terpenos, como o limoneno, de existir um menor grau de possíveis efeitos colaterais, como se essas substâncias elas protegessem, então, o THC de ter efeitos entorpecentes. A gente conhece que essa curva em U invertido dos fitocannabinoides ela é muito importante para a gente fazer esse acompanhamento de dose. Mais uma vez, essas doses podem variar muito, inclusive em estudos com isolados, podem chegar ali até 1.600 miligramas de CBD, e a dosagem de THC pode, dependendo ali se for sintético, né, dependendo ali da estratégia, alcançar até 150 miligramas,
e até o uso inalado, vaporizado, pacientes de uso crônico. Então, a gente tem que estar atento a essa curva em U invertido, pessoal, na qual a gente vai aumentando dosagem e a gente vai tendo melhora de efeito, mas a partir de um determinado momento, a gente pode começar a partir para efeitos colaterais e piora dos efeitos benéficos e só ter aqui com o aumento de dose efeitos, na verdade, não beneficiais para o paciente. Tá legal? Então, essa curva em U invertido, ela é muito citada no tratamento com a cannabis e a gente precisa estar ciente dela quando a gente fizer o ajuste de dosagem, tá bem? Então, vamos falar aqui dos modelos de prescrição, né? Então, a gente sabe que cada forma de acesso, a gente vai precisar aqui de um modelo de prescrição. Então, como a gente já conversou, nas farmácias, a gente vai precisar de receitas tipo B ou tipo A, né, azul e amarela, respectivamente, dependendo da concentração ali de THC, se é menos de 0,2 ou se é mais de 0,2. Então, por exemplo, um Mevatil, ele precisa de uma receita tipo A. Um Prat, um canabidiol da Prat, ele precisa de um receituário tipo B. Tá? Agora, nas associações e nos medicamentos importados, a gente só precisa de um receituário simples. Tá legal? A gente só precisa de um receituário simples e, no caso das associações, a gente vai precisar de um relatório, de um laudo médico para esse paciente ter acesso. Então, o mais restrito mesmo é com relação às farmácias que precisam do receituário azul ou amarelo. Então, esse é o segundo ponto aqui principal, que é a gente saber como que a gente vai prescrever e orientar esse paciente. Na sequência, já vou dar um exemplo aqui de uma prescrição minha, mas aqui foi só para trazer realmente os tipos de receituário que a gente precisa aqui nas farmácias, então, aqui receituário azul e amarelo, e nos associativos, um receituário branco comum, tá? Tanto para o associativo quanto importado. E aí vem a questão da telesaúde, a telemedicina, facilitando esse acesso, né, trazendo aqui a possibilidade de pacientes que estão em áreas remotas, isoladas, que não têm profissionais que possam nos auxiliar ali com relação a esse tratamento, com relação a essa indicação, poderem acessar profissionais que têm esse conhecimento e que podem, com o auxílio das ferramentas de telemedicina, prescrever diversas formas de apresentação desse tratamento para esse paciente. Então, isso está já totalmente regulamentado pelo CFN, essa parte sim da telemedicina. Eu aqui, particularmente, posso dizer para vocês que tenho pacientes em atendimento em todos os estados do Brasil. A nossa clínica tem pacientes que têm atendidos de todos os estados pelas ferramentas da telemedicina. Isso é muito, muito, muito interessante. O próprio CFN tem no site deles a plataforma de prescrição eletrônica, mas a gente sabe hoje que tem outras plataformas muito interessantes, como, por exemplo, a Memed, Nevo e a Receita Digital, que é a que eu particularmente utilizo e acho também muito interessante. Então, eu quis trazer aqui para vocês, pessoal, esse exemplo aqui de uma prescrição, então, minha, tá legal? Opa, uma prescrição minha, que eu utilizo, então, para orientar os pacientes. E aí vocês podem ver aqui, esse paciente, a gente fez ajustes a cada 5 dias, a gente fez um ajuste já um pouquinho mais, vamos dizer, agressivo, né? Um pouco mais urgente, era um paciente mais descompensado. E aí fica aqui um comentário. Isso é um aprendizado. Cada vez que a gente pega um paciente, ele é diferente do outro. Um paciente pode ter resposta com um ajuste de dose mais gradual, outro pode ter uma resposta com um ajuste de dose um pouco mais agressivo, mas sempre a gente precisa entender que esse não é um tratamento agudo, é um tratamento de regulação. Por mais que a gente faça um ajuste rápido de dose, não vai ter um efeito completo, né, nesse primeiro momento, em que a gente precisa explicar isso para o paciente. Por mais que a gente esteja já alcançando ali uma dose de forma mais rápida, isso não significa que isso vai resolver os problemas rapidamente, mas sim, é um ajuste para a gente já começar a chegar numa dose mais interessante. E aí vocês veem aqui que eu fiz 3 vezes ao dia, iniciando já com 2 gotas em cada horário, depois aumentando já para 5 gotas, aí depois um pequeno ajuste aqui que eu orientei, chegando até essa dose de 8 e 10 gotas ali ao dia, já com uma dose de praticamente 100 miligramas ali por dia. Ou seja, um paciente já com quadro mais grave, com uso de medicamentos controlados, em que a gente já quer realmente trazer uma dose mais significativa. E isso, claro, pessoal, eu já tenho mais experiência aqui no tratamento, então eu faço já
uma forma que eu entenda ali, de acordo com o perfil daquele paciente, o que pode ser mais interessante para ele. Tem outras prescrições minhas que vão ver aqui, uma gota pela manhã, uma gota à noite. Após 5 dias, aumentar para 2, principalmente se for um extrato que contenha mais THC. Tá legal? Então, aqui é para mostrar para vocês como que eu utilizo, né? Boto o contato da marca, boto aqui qual é a forma de uso, qual é a dosagem, vai iniciar com quanto, vai titular para quanto após tanto tempo, após mais tanto tempo vai aumentar mais tanto, e vamos alcançar uma dosagem intermediária. No início, eu costumo não orientar uma dosagem SOS, mas à medida que o paciente vai evoluindo, eu deixo aqui também orientado uma dose SOS, que pode ser feita também e que é muito interessante. Quando esse paciente já tem o sistema endocannabinoide ali ativado, essa dose SOS ajuda muito em muitos casos, mas eu não coloco ela de primeira para que o paciente já, né, não fique confuso, não entenda ali que dose que é para fazer de SOS, qual que não. Aqui as orientações de uso e, não menos importante, as orientações de acompanhamento. Então, a gente vai orientar as formas de uso, a forma de utilizar aqui, né, a medicação em todas as prescrições e qual é a validade dessa prescrição, qual é a quantidade de frascos que esse paciente vai ter acesso e qual é a orientação de acompanhamento que a gente tem para ele. Tá legal? Então, essa aqui foi um exemplo aqui de prescrição e um exemplo de laudo, né, que é bem simples. Muitas vezes as associações pedem para colocar aqui a questão de ter testado outras possibilidades e não ter respondido, né, mas a gente acaba colocando aqui que ele não teve um tratamento, uma resposta adequada com um tratamento ofertado, tá bem? E que a cannabis, então, é interessante, e o CID aqui, para fechar esse laudo médico, que a gente envia para, a maioria das vezes, é para a associação. Tá legal? Então, diante desse cenário, né, que a gente viu aqui de várias opções de prescrições, de vários tipos de medicamentos, várias formas de acesso, qual é a melhor para cada caso? E a resposta, pessoal, é que não tem aqui uma receita de bolo, não tem, né, um único caminho. Existem pacientes que vão se beneficiar do extrato associativo, do extrato importado, dos medicamentos de farmácia, inclusive do autocultivo, ou alguns que vão poder acessar pelo SUS. Vão ter pacientes que vão precisar de um extrato rico em canabidiol, outros que vão precisar do THC presente no tratamento, de outros fitocannabinoides, olhar para os terpenos. Então, o que importa, na verdade, é a gente conhecer as nuances, né, as características desse tratamento, para que a gente possa ter essas ferramentas, essas possibilidades aqui disponíveis para a gente e definir cada uma ali para cada paciente, cada caso que a gente encontrar. Tá legal? Então, essa aula aqui foi para mostrar, introduzir aqui, né, para vocês essa questão relacionada ao tratamento, aos produtos disponíveis, à prescrição. Então, essa não é uma aula que tem a intenção de esgotar todo esse tema, mas de dar um norte aqui para essa prescrição da cannabis medicinal, da terapia canabinoide no Brasil, e para a gente dar o pontapé aqui no nosso curso de capacitação à medicina canabinoide. Eu fico por aqui. Por favor, mais uma vez, deixem os seus comentários, deixem aqui as suas dúvidas, sugestões, e a gente vai trocando, então, informações por aqui. Tá legal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima.